Graça e paz. Vamos para a palavra de Deus. Atos 24. Nós vamos abrir em Atos 24, versículo 16. Tá ok? Atos capítulo 24, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Atos 24, 16, todos de posse da palavra para fazermos a leitura. Tudo bem? Todos acharam? Eu vou ler em duas versões para ficar mais fácil o entendimento, ok? A palavra do Senhor diz assim, ó. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Numa versão mais moderna, diz assim, ó. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Nós vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença. Necessitamos do Teu cuidado, da Tua proteção, da orientação. Precisamos seguir firmes para fazer de acordo com a Tua palavra. Afasta, meu Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nos coloca de pé sempre e nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema é espiritualidade. No domingo à noite, eu falei sobre consciência. E eu ainda estou nesse viés. Por que eu vou falar novamente sobre consciência? Até porque no domingo à noite eu acabei fazendo outra pregação diferente daquela que eu queria fazer. Porque muitas vezes a gente estabelece um rumo para a pregação. Só que chega aqui, a direção do Espírito Santo é outra. E no domingo, eu acabei fazendo um sermão textual que não estava no programa. Eu ia fazer um sermão temático, que é o que eu vou fazer agora. Aí por conta de que a pregação pegou outro rumo, eu falei, não, eu vou voltar a falar sobre consciência, e agora eu vou tentar falar aquilo que eu me dispus a falar. Eu acho que no domingo Deus falou com muitas pessoas aqui. Por isso que a pregação pegou outro rumo, né? Mas agora nós vamos falar de consciência pura. E no domingo, agora eu vou repetir, no domingo eu falei o que é consciência. A consciência é o conhecimento que você tem de você mesmo. Se você se conhece, então você está num bom caminho. Você vai conseguir entender o que eu estou falando. E também eu falei que a palavra consciência no grego, ela é sineidesis, que significa conhecimento. E a nossa consciência, ela vai trabalhar sempre em cima de 4 pilares. Não sei se vocês se lembram. Ela vai trabalhar em cima do teu pensamento, avaliando o teu pensamento, avaliando suas atitudes, avaliando suas emoções e avaliando seus desejos. São os 4 pilares da nossa consciência. Nós que somos crentes, a gente tem que entender bem essa questão de consciência, gente. Porque o que vai nos acompanhar após a morte, até a presença de Deus, é a nossa consciência. Tá? Agora, a consciência, ela pode ser maior ou menor. A consciência de um homem, ela pode ser bem burilada, como ela pode estar embrutecida. Vai depender muito do que você recebe como alimento.
tá? Então, quando nós não conhecíamos Jesus, nós tínhamos uma consciência. Hoje nós temos outra. Por quê? Nós temos um balizador da nossa consciência, que é a palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Quem é que vai aferir a minha consciência? A palavra de Deus. É ela que vai dizer para mim qual o parâmetro, como eu devo me comportar, qual deve ser a minha postura diante de demandas que vão nos acometer ao longo da caminhada. Eu já encontrei no meio cristão evangélico pessoas com a consciência totalmente mutilada, desqualificada. Pessoas que faz o errado e acha que é certo. Por quê? Porque a sua consciência não está bem aferida. E como é que nós devemos calibrar a nossa consciência? Nós devemos calibrá-la na frequência da mente de Cristo. Quem é o nosso referencial de consciência? Jesus. Agora o apóstolo Paulo, ele fala muito também sobre consciência, e eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você olha para trás, você tem paz? Quando você olha para o hoje, você tem paz? Quando você deita para dormir, nada te acusa? Não vem na tua mente os pensamentos que vão te colocar em xeque a sua conduta? Eu não sei como é vocês. Se eu tiver um problema com alguém durante o dia, na hora que eu vou orar durante a noite, aquela situação, ela vem na minha memória. Então o travesseiro, ele é o maior amigo da nossa consciência, porque ele vai trazer na tua memória aquilo que está para ser corrigido. Então, é preciso que nós tenhamos uma consciência no modelo em que o apóstolo Paulo nos orienta. E aqui nós vamos tratar um pouco dessa questão de consciência. Quando você faz alguma coisa errada, isso te faz sofrer ou não? Se você faz alguma coisa errada e você age como se nada tivesse acontecido, eu tenho uma notícia ruim para você. A sua consciência está cauterizada. E tem pessoas que cauterizam tanto a consciência que chega a mutilá-la. E tem pessoas que mutilam tanto a consciência que passa a não ter mais consciência. A pessoa acaba achando que o errado está certo. E é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas estão fazendo coisa errada, e quem está errado é quem tenta corrigi-las. Tem pessoas que têm a consciência tão arrebentada, que ela está fazendo tudo errado, e ela acha que está certo. Então, eu vejo pessoas preocupadas com o corpo físico. Tudo bem, fazendo academia, mas não deixa isso virar uma doença na sua vida, não. Tudo que é demais passa. Tudo tem que ser bem dosado. Eu sei de pessoas aqui na nossa cidade que vão na academia 3 vezes por dia. Alguma coisa está errada, passou do limite. Academia não é isso. Agora não cuida da consciência, não cuida da mente, não cuida da alma, não cuida do espiritual. Você olha, é um verdadeiro Hulk, ou uma Hulkesa, né? Mas não cuida da mente. Tem uma mente relapsa, tem uma consciência anulada, não se preocupa se ofende as pessoas, não se preocupa se não vai bem perante as pessoas. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ninguém paga minhas contas. Espera aí,
Mas nós não podemos ser a aparência do mal. Se nossa conduta, ela nos leva a ter uma conduta de aparência do mal, isso é pecado, a Bíblia condena. Não é? Eu lembro que meu pai na fé já morreu, e um dia conversando comigo, essas pessoas, o que as pessoas importantes da nossa vida falam, fica na memória. E aí ele pegou e falou para mim assim: Antônio, esses dias fiquei tão preocupado, porque eu tive que levar a minha nora da minha casa até em tal lugar. Ele falou o lugar, eu não me lembro. Só que a nora dele, ela não era bonita não, ela era muito bonita. E ele um senhor de idade, ao lado de uma mulher extremamente nova, extremamente bonita. Ele disse: eu andei pela cidade com a minha nora e fiquei preocupado, porque alguém poderia dizer: ó o velho da lancha, né? O velho da lancha está ali com a mulher bonitona. Então, a preocupação dele era o quê? A aparência do mal. Né? Às vezes eu saía aqui em Rio Verde com a minha sobrinha, que eu tenho como filha, a Júlia, e a Júlia é muito bonitinha, né? E aí às vezes eu saía com ela, ficava me lembrando daquilo que ele falava. Porque quem está vendo, fala: ó o pastor Antônio com a novinha no carro. E não sabe que é minha sobrinha, que me chama de pai, inclusive. Então, às vezes, a gente tem que se preocupar com isso. E o tal do crente, irmão, não pode fazer coisa errada. O ímpio, ele faz tudo errado e não dá BO para ele. O crente, se ele fizer alguma coisa errada, na primeira ele já se complica. Uma vez eu fui no supermercado e naquela época eu estava com a mania de tomar suco de uva integral. Não, porque não tem açúcar adicionado e tal. E eu fui num supermercado daqui de Rio Verde, estava em promoção. Quando eu olhei, que eu sabia o preço, estava metade do preço. Falei: nossa, já vou comprar uns 10. Só que a cara do infeliz é cara de vinho. Se você olhar ele, olhar um litro de vinho, é a mesma coisa. Você só vai saber o que é e o que não é se você ler. E eu peguei esse monte de garrafa e coloquei dentro do carrinho. Falei: ai meu Deus, só falta eu dar de cara com o crente agora. O crente vai ver esse tanto de suco de uva aqui dentro, vai dizer que eu estou tomando vinho. Ah, meu amigo, na hora que eu virei a esquina do supermercado ali, que eu peguei o corredor mor lá, que eu bato o olho e falo: ai Jesus, morri. Lá vem um irmão. E aí, irmão, eu fiquei pensando, aparência do mal, preocupado com a aparência do mal. Antes que ele me cumprimentasse, eu falei: ó irmão, que bom te ver. Isso aqui está em promoção, é suco de uva integral, está a metade do preço. Eu me tornei garoto propaganda para não carregar o ônus da culpa. Então, a gente tem que cuidar, gente, da aparência. A nossa consciência, ela vai sempre te orientar quando você está na palavra de Deus. Ouça ela. Tá? Bom, primeiramente, eu vou dizer para você o seguinte: dentro de você existe um Supremo Tribunal Federal, que é a tua consciência. Só que esse Supremo aqui não tem chandagem não, tá? É um Supremo purificado, que Deus colocou na sua mente, tá? Não tem nada de errado nesse Supremo. É um tribunal moral que Deus colocou dentro de nós. E quando você fizer alguma coisa errada, vai tocar um sininho, vai acender uma luz vermelha. Então, fica atento a isso aqui, tá? Eu quero que você vá comigo a Hebreus 10, 22. Eu vou pedir à mesa que me ajude. Hebreus 10, 22. Vamos analisar um pouquinho a consciência. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e levando o corpo e lavado o corpo com água pura. O que nós temos ali ligado à consciência? Nós temos o coração. O que nós temos ali como parâmetro dessa consciência? Água pura. Água pura é água não contaminada, é água não tóxica. Água pura é uma água até sem sais minerais. Bioquimicamente, água pura é H2O, não tem sais minerais, é água destilada. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A nossa consciência tem que estar destilada de toda e qualquer impureza. A nossa consciência é comparada com uma água destilada que se coloca em bateria. Não pode ter sais minerais, porque a água destilada não é condutora de eletricidade. A água pura é água destilada. A água pura, ela é totalmente isolante. A nossa consciência está mergulhada dentro de uma água pura. Nada pode contaminar a nossa mente. Essa água é isolante do meio externo. Nós precisamos ter uma consciência mergulhada em água pura. E o que eu tenho orado para Deus lá no monte da oração? Senhor, traz o maior e o mais duradouro avivamento para a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde e coloca no coração do fiel da nossa igreja a sensibilidade ao pecado. Você tem que ser sensível ao pecado. Você não pode cometer um pecado e agir como se tivesse tudo bem, tudo normal. Hipótese alguma, você vai destruir sua consciência. Quando a gente sai do mundo, igual eu saí, igual você saiu, nós saímos do charco, da lama, da promiscuidade, de tudo aquilo que não presta, e nós viemos para a palavra, e a palavra tem o poder asséptico, a palavra tem o poder purificador. Lá em João capítulo 15, Jesus fala o quê? Vós já estáis purificados com a palavra que eu vos tenho pregado. Cada vez que você vem aqui, irmãos, você recebe um banho de água pura. Cada vez que você vem aqui, você recebe sobre a tua cabeça o sangue de Jesus, que é o maior alvejante que o mundo já viu. O maior alvejante não é a quiboa, não é o hipoclorito de sódio. Quiboa e hipoclorito de sódio é a mesma coisa. O maior alvejante do mundo não é um saponáceo. O maior alvejante do mundo não é um sabão cheio de soda cáustica. O maior alvejante do mundo é o sangue de Jesus. Eu sei o que eu fazia quando eu não caminhava com Jesus. Eu não quero aquela vida desgraçada mais. Eu não quero para a minha vida. Às vezes, ao longo dessa caminhada de 35 anos andando com Jesus, irmãos, já me decepcionei com a igreja evangélica. Não foi uma, nem duas, nem três. Mas para onde que eu vou? Se só aqui tem palavras de vida eterna, para onde que eu vou? Eu vou voltar de novo para o kardecismo? Eu vou voltar de novo para o quimbandismo, para o umbandismo? Eu vou voltar de novo para o romanismo? Não, eu não tenho para onde ir. É o que estava acontecendo com o pessoal que estava na arca com Noé. Lá dentro cheirava mal, lá dentro tinha problema. Já imaginou um elefante? Ele come 100 quilos de capim por dia. Você já imaginou aquele elefante ruim do estômago? Como é que ficava naquela arca, que a porta trancada, a janela ficava lá em cima? Eu tinha dó do vizinho que estava na cocheira ao lado. O elefante está mal hoje, hein? O elefante hoje está... Mas como é que faz? É melhor ficar lá do que sair lá para fora, porque lá fora tinha morte. Aqui, irmãos, é a mesma coisa. Nós vamos encontrar irmão problemático aqui. Em algum momento a igreja vai falhar com você, o pastor vai falhar com você, mas aqui tem palavras de vida eterna.
Aqui, por mais difícil que seja, é melhor do que lá fora, porque lá fora tem juízo, lá fora tem morte. E o pecado dá prazer, sim ou não? Dá prazer ou não? Pode falar, gente, dá ou não? Tudo que não presta é bom. Já dizia lá o cantor, tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Tudo que eu gosto dá problema. Então, nós temos que doutrinar a nossa vida, a nossa mente, a nossa consciência na palavra de Deus. Comer é bom ou é ruim? Pois é, até para comer a gente tem que... Porque se comer demais vira o quê? Vira o quê? Gula. E o guloso não entra no céu. A Bíblia fala que glutão não entra no céu. Eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Porque comer é bom, irmão. Dormir é bom. Verdade, tem um irmão que concorda comigo ali, ó. Então, queridos, olha o que diz: a tua consciência precisa ser lavada com água pura, com água destilada. Agora a Bíblia fala que do trono de Deus nasce um rio de águas purificadoras. Nós podemos dizer então que estarmos com a nossa consciência lavada é o melhor que podemos fazer. Eu quero que você olhe em 2 Coríntios 1:5. Eu acho que é 2 Coríntios 1:5. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também, não, é 1 Coríntios 1:5. Errei por 1. 1 Coríntios 1:5. Porque em tudo fostes enriquecido, e em toda palavra e em todo conhecimento. Também errei de novo. Vamos para 1 Coríntios 4:2. Coríntios não, perdão, meu irmão, é Timóteo. É Timóteo. É 2 Timóteo 1:5. Perdão, desculpa. Por isso que não está dando certo. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em a tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Coloca na revista e atualizada, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Lóide, a tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Eu não sei, mas fala de consciência limpa. Deixa eu olhar essa tradução aqui, peraí. Timóteo, né? 2 Timóteo, não é isso? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo? Eu não estou podendo confiar na minha mente, mas 1 Timóteo 1:5. Ora, é isso? O fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência. Agora sim. Irmãos, a nossa consciência tem que estar o quê? O coração tem que estar puro e a nossa consciência tem que estar em boas condições. Não mutile a tua consciência, não destrua a tua consciência, viva uma vida. Por que a gente confessa pecado? Raciocina comigo. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16 a seguir, lá diz o seguinte: confesse os teus pecados uns aos outros para ser curado.
Toda vez que você confessa o seu pecado, a sua mente ela se torna boa, a sua consciência se torna boa, se torna limpa. Por que a pessoa vai no psicólogo e melhora? Porque ela joga para fora aquilo que está envenenando ela. Porque o psicólogo ele tem mecanismos de cavar e fazer você contar tudo. O psicólogo ele vai te encantuando, ele vai te perguntando, quando você pensar que não, você já contou tudo. Por que você tem que jogar para fora aquilo que está te fazendo mal? Para limpar a sua consciência. Nós precisamos, eu sou de um tempo, qual que é a diferença do pecador de hoje para o pecador de 50 anos atrás? É que o pecador de 50 anos atrás, ele confessava o seu pecado. O pecador de hoje esconde até a morte. Ele não conta. Ele não conta. O pecador de hoje, ele guarda. Quantas vezes eu recebo ali e eu estou sabendo que a pessoa está com a vida tortinha, eu pergunto, você fez isso? Fiz de jeito nenhum. Irmão, mas você não fez, irmão. Não fiz não. Diante do eterno, não, assim, quer dizer, mais ou menos. Então a pessoa vai, soltando o seu pecado em suaves prestações. Por quê? Porque ele guarda. E quando a gente guarda um pecado dentro de nós, a gente oferece para o maligno uma plataforma para ele se apoiar e te atacar. Por que existe tanta depressão hoje, gente? Não é só porque o povo trabalha demais, não. É porque o povo não confessa mais os seus pecados. O maior erro que Martinho Lutero cometeu foi ter tirado o confessionário da igreja. O católico, irmãos, ele pode errar em muitas coisas, mas o confessionário está lá. Nós temos parentes católicos e às vezes ele fala, eu vou para a igreja hoje, eu vou confessar. Olha que maravilha. Aí o crente que não conhece a Bíblia fala, não, o homem tem que confessar seus pecados para Deus. Olha, vai ler a Bíblia aí. Tiago não fala isso não. Tiago fala, confesse os seus pecados uns aos outros para ser curado. O que nos cura é uma consciência boa. O que nos cura é uma consciência limpa. Zela da tua consciência. Cuidado para você não ter nada te acusando. Porque a consciência, irmão, em alguns momentos ela vai te absolver e em alguns momentos ela vai te acusar. A consciência, ela é um promotor de justiça dentro da tua vida. O promotor de justiça, a hora ele acusa, a hora ele defende. Então vamos ver aqui, 1 Coríntios 4, 1 Timóteo 4, 2. Eu estou com Coríntios na cabeça. 1 Timóteo 4, 2, o que a Bíblia nos fala? 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua consciência. Você sabe o que é cauterização? Queimar. Meu amigo, o pecado queima a nossa consciência. O pecado ele é tão maligno que ele anula, ele queima, ele destrói, ele mutila, ele arrebenta com a nossa consciência. Uma vez uma irmã, muitos anos atrás, a irmã veio até mim e confessou os pecados da vida conjugal dela. E era coisa, irmãos, e era coisa feia. Era coisa feia. Eu só posso te dizer que o marido dela usava ela para fins que eu não posso nem citar aqui. E ela chegou para mim e contou tudo o que ele fazia, as fotos que ele tirava, que ele postava, que ele fazia. Eu falei, não, eu quero conversar com seu marido, porque se dizia crente. Não estava frequentando a igreja, mas se dizia crente. Eu falei, não, eu quero conversar com ele. Cheguei lá, irmãos, eu fiquei com esse homem 2 horas dentro do gabinete pastoral, apertando ele para falar o que ele fazia.
na frente da esposa. Ele, não, nunca fiz isso não. Não, jamais. Olha, eu discordo. Pastor, não tem um homem com a consciência mais pura do que a minha. Pelo amor de Deus. Será que a mulher vai inventar um negócio desse? Então, ele cauterizou a consciência dele. Para ele, ele acredita que ele não faz nada de errado. Um tremendo voyeur, sabe? Ele acredita que ele não faz nada de errado. O que esse homem fez com a consciência dele? Ele destruiu aquilo que Deus deu para ele. A coisa mais linda do mundo é a nossa consciência. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios 8:7. Quero te mostrar aqui. 1 Coríntios 8:7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com ídolos coisas sacrificadas a ídolos, e a sua consciência é fraca. Tem gente que tem a consciência fraca, consciência desnutrida. Meu irmão, a tua consciência não pode ser enfraquecida. Ela tem que estar alerta, vigilante o tempo todo para cuidar de você. Ela é o SAMU da tua vida, ela é o bombeiro da tua vida. Ela é aquela estrutura que Deus colocou para te guardar, para te livrar dos maus momentos. O apóstolo Paulo está falando de gente que come comida sacrificada a ídolos, e isso não incomoda a pessoa. Romanos capítulo 2, versículo 15. Quero tratar com você também esse versículo sobre consciência. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Haverá momentos que a sua consciência vai te acusar, e haverá momentos que a sua consciência vai te defender. Pastor, a minha consciência está me acusando. Diga graças a Deus, porque enquanto ela estiver te acusando, é porque ela está funcionando. A partir do momento que ela não te acusar mais, aí você está em grandes problemas. Você está em grandes problemas. O que diz lá em 1 Coríntios 11? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se vós julgasseis a vós mesmos, vós não precisaríeis ser julgados. Sabe qual que é o problema, irmãos? Nós não nos julgamos às vezes. A gente é complacente com os nossos erros. A gente sabe acusar as pessoas. E tem aquele ditado, quando você aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 dedos apontando para você e um apontando para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Romanos 9:1, vamos ver o que diz Romanos 9:1. Carta do apóstolo Paulo, Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Sabe onde é que o Espírito Santo habita em tua vida? Na tua consciência. Se você macular a tua consciência, você está expulsando o Espírito Santo da tua vida. Não expulse o Espírito Santo da tua vida. Não manche a tua consciência. Não se acostume com o pecado. Ah, dá nada não, dá nada não. 1 Coríntios 1:12 foi o que nós lemos no domingo. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 1:12. Quero dizer isto, que cada um de vós, deve ser 2 Coríntios 1:12, hoje a memória está falhando, irmãos, deve ser 2 Coríntios, porque a nossa glória é esta, isso aí,
O testemunho da nossa consciência, é aquilo que eu preguei no domingo. O testemunho da tua consciência é o que vai ficar para a posteridade. Você é um homem bom? Eu não estou falando de reputação, não. Eu estou falando de testemunho. Porque tem gente que tem uma reputação ótima, mas é um canalha. É um canalha. Só sabe enganar, trapacear, mentir. Então, a palavra de Deus diz que você deve se orgulhar, sim, de ter uma consciência abençoada. Eu cuido da minha consciência, irmãos. Eu estou pregando para vocês o que eu vivo. Não é à toa que eu escrevi um livro sobre isso. Eu sou muito preocupado desde criança com essa questão de consciência. É terrível. E muitas pessoas vão ao suicídio. E eu conversava com o irmão Carlos agora há pouco. Há poucos dias um pastor suicidou. O que tem de pastor suicidando? Aqui em Rio Verde, há pouco tempo atrás, 2 pastores suicidaram. É porque suicídio ninguém divulga. Você pode observar que o suicídio as pessoas abafam. Não divulga. Morreu de quê? Não morreu de depressão. Foi nada, suicidou. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos cuidar da nossa consciência. O dia que você vê um pastor metido numa depressão, alguma coisa errada ele fez e a consciência está acusando. Nós tivemos um caso aqui há pouco tempo, aqui em Rio Verde, de um pastor que se envolveu com ovelha e ele entrou num processo de depressão profunda. Mas por que ele entrou num processo de depressão? Se ele tivesse vindo conversar comigo, eu dizia: irmão, vomita o teu pecado que você vai ser curado. Mas o que acontece? Ele negou até perder o ministério. E todo mundo sabia que ele tinha se envolvido com a ovelha. Então, quando você comete um pecado, se aquilo não for vomitado, aquilo pode ser alojado no seu subconsciente e vai se tornar uma arma contra você, uma plataforma de Satanás para ele poder te atingir. Então procure manter um comportamento santo, procure manter uma vida reta, para que você não dê lugar para o inimigo te atacar. Tudo que o inimigo quer é que um líder peque, para ele ter como atacar aquela pessoa, para que ele ter como oprimir aquela pessoa, e muitas vezes o sentimento de culpa vai levar aquela pessoa ao suicídio. Eu li o livro de eu não vou citar o nome dessa pessoa não, que eu não vou dar ibope para ele. Hoje ele está desviado, todo mundo sabe quem é. E esse cara fica atacando os crentes, atacando as doutrinas cristãs na internet. Mas no tempo que ele era de Deus, ele escreveu um livro e eu li o livro. E nesse livro ele conta que uma mulher, lá em Manaus, ele era pastor em Manaus, a mulher foi até o gabinete pastoral confessar os pecados. E ela confessou que o marido e ela faziam troca de chaves. Eu não vou poder ser mais claro do que isso aqui, tá? E aí, resultado, passado um tempo, eles pararam com essa prática, e aí ela foi até o gabinete pastoral, ela se converteu, e aí ela contou para o pastor que fazia troca de chaves. E estava com um sentimento de culpa muito grande, muito forte, a consciência não parava de acusar. E o pastor orou com ela e falou: olha, a partir do momento que você confessa, Deus te perdoa, sua vida é transformada, você é nova criatura. Só que ela não se perdoou e ela acabou cometendo suicídio. Meus irmãos, a nossa consciência não é só Deus que tem o poder de acessá-la, não. O inimigo também tem poder de acessá-la. E muitas vezes ele fica acusando a pessoa. Ele acusa na consciência. Então, muito cuidado, zela da tua consciência, como se fosse a menina dos seus olhos. Hebreus 9,14, para a gente encerrar. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Então, queridos, quando a gente não tem Jesus, as nossas obras são mortas. Mas quando você recebe Jesus, a sua consciência é purificada. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu escrevi esse livro? Que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar no blindagem. Quando eu vim para Jesus, eu já vim para Jesus com 29 anos. E eu já tinha feito muita carniça para trás, muita coisa feia. Muita coisa feia. Eu já tinha 7 anos de casado, eu me casei com 22. Mas eu não vim de um lar cristão, pelo contrário. Eu vim de uma família espírita, nossa família, quase todas que eu conheci eram espíritas. E o espiritismo não tem essa preocupação com santidade que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus te coloca em outro nível. E aí o que acontece? Conheci o pecado. E eu conheci o pecado de me lambuzar nele mesmo. Quando eu recebi Jesus no meu coração, eu já estava com 29 anos. E eu me batizei com a vida meio barro, meio tijolo, bagunçada. Acontece que eu conheci um pastor que era um homem de muita oração. Alguém que eu tenho guardado, como diz a música lá do Milton Nascimento, do lado esquerdo do peito. Esse pastor foi um dos homens mais importantes da minha trajetória cristã. E ele era um homem de muita oração. E aí o Senhor trouxe na minha memória, após o meu batismo, já tinha uns 3, 4 anos que eu estava caminhando com Jesus, esse pastor chegou em Rio Verde, e ele foi um divisor de águas na minha vida. E Deus falou para ele, vai lá e confessa todos os seus pecados. Eu falei, meu Deus, eu não posso. O pastor me considera, tem uma estima por mim. Se eu chegar lá e contar para ele o que eu fiz, ele vai me olhar com outros olhos, porque é isso que o inimigo põe na cabeça das pessoas. Que se você abrir a caixa preta, alguém vai te rotular, alguém vai te marcar, vai perder o prestígio, você vai ficar queimado. Acontece, irmãos, que eu comecei a ficar pinel, e a minha esposa sabe do que eu estou falando, a ponto de falar para ela, eu estou ficando doido, porque os pecados que eu cometi no passado veio como um rolo compressor, como um trator de esteira, me atropelando, e eu não conseguia tirar aqueles pecados da minha cabeça. Aquele negócio foi me perturbando, eu falei para minha esposa, eu preciso de um psicólogo, eu preciso ir para um psicólogo, eu estou ficando louco. Mas louco de quê? De tanta acusação, de tanta coisa errada que eu tinha feito. E aí eu me lembro que nós fomos a um psicólogo. Quando chegou na hora de entrar no consultório da psicóloga, eu peguei na mão dela, nós saímos correndo e eu não dei conta de entrar. E o Senhor falou para mim, não é para confessar para psicólogo, é para confessar para o seu pastor. Primeiramente ele disse, é para confessar para a tua esposa. Depois que eu confessei para minha esposa, eu achei que estava tudo resolvido. Ele falou, agora você vai confessar para o teu pastor. Irmão, eu não sei o que foi mais difícil, confessar para minha esposa ou confessar para o meu pastor. E eu cheguei no pastor, falei, pastor Elias, preciso conversar com o senhor. Irmãos, foi 3 horas de gabinete, vomitando tudo que não presta. Tudo de errado que eu já tinha feito na minha vida. Eu estava com 32 anos aproximadamente. Eu já tinha uns 3, 4 anos que eu estava caminhando com Jesus. E aí, irmãos, eu abri meu coração para o pastor Elias. E chorei, falei. Quando eu acabei de falar, eu já tinha confessado para minha esposa. Eu saí do gabinete pastoral, a impressão que eu tinha é que eu estava pesando 2 quilos. Fiquei tão leve, mas tão leve. E a partir daquele dia, nunca mais fui perturbado, não é, Preta? Tem gente carregando pecado, está com depressão,
Tem gente carregando pecado, está administrando pânico. Tem gente carregando pecado, está com doenças psicossomáticas. Sabe por quê? Porque não joga para fora o seu pecado. A sua consciência não tem paz. A consciência não é pura, não é lavada com água limpa. A consciência não é boa, a consciência só acusa. Você tem dentro de você um tribunal. E esse tribunal vai te condenar se você não pedir ajuda. Irmãos, eu já ouvi coisas nesse gabinete pastoral que eu, diante de Deus, eu não estou com hipocrisia. Eu nem sabia que existia. Eu já ouvi modalidades de pecado ali que me colocou no bolso 500 vezes. Falei, eu pensava que eu era PhD, mas tem gente mais PhD do que eu no pecado. Eu já ouvi coisa ali que se eu contar para vocês, vocês vão duvidar. Falar, não, pastor, você está inventando. Estou não, irmão. Modalidade de pecado que eu nunca vi. Que eu nunca vi. E que eu nunca pensei em fazer. E tem gente administrando isso, calado, não pede ajuda, não abre a caixa preta, não vomita isso, tem que ser vomitado. O mal tem que ser vomitado da sua vida. Há um tempo atrás, uma pessoa passando por dificuldade, tentando algo, eu não posso dar detalhes, né? Há um tempo atrás, já tem uns 6 anos, e ela, pastor, ora que eu estou tentando isso, não está dando certo, estou tentando isso, não está dando certo. Irmãos, quando foi um dia, o Senhor falou comigo, e Ele contou para mim o pecado que essa pessoa tinha cometido, e estava zíper na boca, fechadinho, ninguém sabia. O Senhor falou para mim assim, sabe por que não está dando certo para ela? Porque ela tem que vomitar esse pecado. Enquanto ela não vomitar esse pecado, eu não abençoo ela. Agora, irmão, um negócio que você ouve do mundo espiritual, que pode ser da sua mente, mas ali não era. E eu chegar para uma pessoa e falar, você cometeu tal pecado, tipo Natã com Davi, e eu chamei a irmã, e eu falei, vou ter que falar, não vai ter jeito, porque senão ela não vai conseguir aquilo que ela quer, e o culpado sou eu que não entreguei a palavra. Chamei a irmã, coloquei ela na minha frente, falei, irmã, deixa eu te falar um negócio para você, se o que eu falar para você for mentira, você pode falar, pastor, é mentira o que o senhor está falando. E aí falei com ela, você cometeu tal pecado? Eu falei, não, então vou ser mais claro, você cometeu esse pecado com 4 pessoas. Aí a casa caiu. Ela disse, sim senhor, desse jeito aí. E aí orei, fiz a oração de confissão, renúncia e desligamento. A bênção chegou na vida dela. Irmãos, tem muita gente aqui que se não vomitar o pecado, nunca vai ser liberto. Ah, pastor, eu quero ir para a libertação. Você quer ir para a libertação? Libertação tem que abrir caixa preta. Eu já fiz libertação com pessoas aqui, que a pessoa comentou e me falaram, que a pessoa falou assim, morro, mas não conto. Mas se você morre, mas não conta, você está fazendo libertação para quê? Porque a libertação é justamente você se libertar de você mesmo. Tem hora que a gente é pior do que o demônio. Uma oração que nós temos que aprender a fazer, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu sou péssimo, eu sou terrível. Aprende a vomitar teus pecados, senão você não vai ser liberto. Gente, já tem pessoas que já fez tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que não cabe num livro. E não fez errado uma vez. É um pecador compulsivo, inveterado. Não para, é uma máquina de cometer pecado. E o maior laboratório do pecado na nossa vida é a nossa mente. A gente faz sexo com a mente. A gente inveja os outros com a mente. A gente deseja mal na surdina, só na mente. Nós queremos a mulher do outro só na mente.
E a sua mente se torna um verdadeiro lixão a céu aberto. E aonde o inimigo tem o poder de ir lá e escafunchar, como diz o goiano, e puxar aquela podridão e potencializar enfermidade, sofrimento, derrota, melancolia, tudo de que não presta na nossa vida. Essa blindagem, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, promover uma limpeza na sua mente. Agora, se você acha que a sua mente vai ser limpa sem você abrir a boca, não vai. Peça ajuda, vomita tudo que você fez de errado. Irmãos, para o meu pastor, na época que aconteceu isso já tem 30 e tantos anos, para o meu pastor eu contei pecados que eu cometi quando eu tinha 12 anos de idade. Ah, mas você era uma criança, mas estava me incomodando. Eu comentei pecados com o pastor que nem a minha esposa sabia. E ela acompanhou, porque o que eu confessei para ela é diferente do que eu confessei para o pastor, porque muitas coisas que eu fiz de errado no passado não dizia respeito a ela, mas dizia respeito a Deus e ao meu próximo. E o meu pastor ouviu tudo aquilo e me amou e se tornou um pai que eu não tive. A ponto de numa noite o demônio me oprimir tanto, eu liguei para ele, naquele tempo não tinha celular, era só aquele telefone de fio. Eu liguei para ele, falei: pastor, eu estou mal, vem aqui. E ele chegou na minha casa, era tipo 8 horas da noite, ele não tinha jantado. Isso é vida de pastor, irmão. Ele não tinha jantado. E eu comecei a passar muito mal, opressão maligna, quase incorporação. E ele orou comigo, repreendeu o demônio. Naquela noite, eu dormi no sofá da minha casa e ele dormiu no chão. Meu pastor colocou um travesseiro e dormiu no chão frio. Ligou para a mulher dele e falou: meu bem, hoje eu tenho alguém que precisa mais de mim do que você. Tudo que o Antônio precisa é de um pai, que ele não teve. E dormiu no chão. Essa cena nunca vai sair da minha cabeça. Não se cobriu, apenas colocou um travesseiro no chão e dormiu ao meu pé. Porque se eu passasse mal, ele estava junto comigo. Fui liberto, irmãos. Fui liberto. Eu trabalhava numa oficina. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou falando coisas hoje que eu nunca falei, nem para minha esposa. Ela está ouvindo em primeira mão. Eu trabalhava com concerto de rádio e televisão naquela época. O Ayrton Senna tinha acabado de morrer. E eu sofri muito com a morte dele, porque eu era fã dele. E eu escrevi no banheiro da oficina a data em que eu vomitei tudo para o meu pastor. Passado mais ou menos um mês, Satanás mandou uma mensageira lá na minha oficina. Estava eu e o irmão Rufino. O Rufino trabalhava comigo, ele sabe dessa história. E essa mulher chegou, irmão, e o que eu vou falar para vocês aqui é muito sério. Essa mulher parava o trânsito. Eu a conhecia da igreja, extremamente bonita e perigosa. Ela chegou na oficina, era antes do almoço, era 9 horas da manhã, 9h30. Ela falou assim: eu vim aqui porque eu sempre tive vontade de conversar com você e nunca tive oportunidade. Hoje eu não estou mais na igreja, estou morando em Goiânia, mas eu vim aqui só para falar com você. Precisa terminar de falar ou você já entendeu? E sabe quando a carne fala: vai que é tua, Tafarel? Sabe quando a carne grita, que aquilo dá até tremedeira? E eu olhando para aquilo, falava: meu Deus do céu, o que é isso? Satanás queria dar o tiro de misericórdia na minha vida. Eu olhei para ela, falei: deixa eu te falar uma coisa. Eu agora sou nova criatura.
As coisas erradas que eu fiz no passado eu não posso fazer mais, sabe por quê? Porque há poucos dias atrás eu vomitei tudo que eu tinha para vomitar, e eu não quero mais ser acometido de ter que vomitar de novo. Então você não me quer, exatamente, eu não te quero. Nunca tinha tido nada com ela, mas a mulher é muito bonita. E ela virou as costas, foi embora. Eu nunca mais vi essa mulher, não sei se ela é viva, se ela é morta. O diabo, irmãos, ele não desiste de você. Ele tem na cabeça dele que você é dele. E mesmo quando você se posicionar a favor de Deus, ainda assim, Ele vai mandar algo que você gosta muito, para saber se você é de Deus ou se você não é de Deus. Aquele dia a minha libertação se consumou, porque, irmão, se ela chega 60 dias antes, não tinha prestado não. Mas quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta de verdade. De verdade. De verdade. Tem 34 anos que eu estou limpo diante do Senhor. Limpo. Nunca mais pequei. Nunca mais pequei. Eu estou abrindo meu coração porque tem gente aqui que está precisando escutar isso hoje. Você está achando que é fácil sair das garras de Satanás? Não é fácil não, irmão. Ele atira para matar. Então naquele dia começou a minha libertação. Eu pude dizer não quando em outras circunstâncias eu jamais diria não. Estou na sala de aula, depois disso, isso no ano de 98. Estou na sala de aula, uma aluna sentava na minha frente e o cão, irmãos, o cão não manda coisa ruim não. Viu? Quero só te falar isso, eu não estou batendo papo não, porque eu sou feio para encardir. Mas ele não manda trem ruim não. E essa moça sentando na minha frente, ela tinha um negócio de pegar o cabelo e ficar jogando assim. Cada vez que ela fazia assim, era uma lapada. E eu sentado ali na frente dela fazendo chamada. E a cabeça do homem, irmãos, ela não tem porteira, não tem cerca. Você tem que vigiar a sua mente, você que é homem, tá? Você vigia bem vigiadinho, porque a nossa mente é perigosa, a nossa consciência vai te julgar, mas a sua mente é perigosa. E essa moça olhou para mim, também não contei isso para minha esposa, hoje é o dia, meu bem. E essa moça olhou para mim, e do lado sentava um rapaz que é um menino que era meu aluno já há muito tempo, era meu fã. Eu chamava ele de Cheirosinho. E ela pegou aquele cabelão e fez assim, ó. Pastor, ou professor, não era pastor, né? Professor, se alguém muito bonita dissesse que está afim de você, o que você diria? Irmão, aquilo deu um gelo. Aquele trem subiu um gelo. Porque a carne e o pecado, irmão, está dentro de nós. Eu falei, do que você está falando? Dando uma de bobo, e o Cheirosinho, vai que é sua, vai que é sua. O que você faria se alguém muito bonita dissesse que está apaixonado por você? Mas eu já tinha sido vacinado, eu já tinha vomitado, eu já tinha feito minha escolha de vida, eu já estava andando com Jesus. Mas a carne não quer que você fale aquilo. A carne quer que você pula dentro. Eu falei, olha, deixa eu te falar, fulana, eu sou crente, marido de uma só mulher, e fiz uma opção pela fidelidade. Essa mulher tomou ódio de mim, passou a me perseguir na escola. Aí você vê o quanto o maligno não desiste. Se você está achando, irmão, que você fugiu do pecado ontem, e hoje o diabo vai bater palma para você e falar, estou contigo e não abro, se é mesmo de Jesus, não se engane. Ele vai tentar 10 anos te derrubar. Ele vai tentar 20 anos te derrubar.
Ele sabia que Jesus era filho de Deus. E ele ficava: se tu és o filho de Deus. Ele sabe que Jesus era filho de Deus. Ficava lançando dúvida. Ele vai lançar dúvida na tua masculinidade. Ele vai lançar dúvida na tua fé. Ele vai lançar dúvida na tua fidelidade dizimal. Ele vai lançar dúvida no teu casamento. Ele vai lançar dúvida em tudo que você possa imaginar. Porque se Jesus foi tentado em tudo, se o maligno não poupou o Filho de Deus, ele vai te poupar para quê? Agora toma cuidado, porque a tua consciência, ela vai deixar você agir. E quando você agir, se você errar, ela vai te punir. Mas se você também não errar, ela vai te exaltar. Quero deixar essa palavra com você. Mantenha a tua consciência pura. Cuidado, homem, principalmente homem. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o sexo oposto. Não brinca com o sexo oposto. Não fica dando conversa demais para o sexo oposto. As mulheres também devem cuidar. Mas a mulher, eu sinto que ela é mais forte do que o homem. O homem é muito fraco. O homem é muito fraco. Isso vem do Éden. A mulher é fraca fisicamente, o homem é fraco moralmente. Então, toma cuidado, irmão. Vigia para você não cair. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Para que a gente não venha sucumbir, decepcionar a família, decepcionar a igreja, decepcionar o teu pastor, decepcionar o nosso Deus que é maravilhoso. Amém? Quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tem compaixão dos homens aqui nessa igreja, Senhor. Principalmente, a carne é fraca, mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos mantém de pé. O Senhor é quem nos livra do mal. O Senhor é quem nos livra de todo pecado, Senhor. O inimigo não acredita na nossa fé, não acredita no nosso Deus. O inimigo não tem dó e nem piedade das famílias. O inimigo quer levar as pessoas para o buraco. O inimigo, ele quer envergonhar você publicamente. Ele quer destruir teu casamento. Ele quer destruir tuas finanças. Ele quer destruir a tua honra. Levante a tua cabeça, se coloca de pé. Deixa Deus operar na tua vida de verdade. O preço derramado para a tua salvação é o preço do sangue de um inocente. Entrega a tua vida de verdade para esse homem. Ele tem poder para transformar a tua história. Mas aquilo que tocar para você, ele não vai fazer. Quero nesse momento, alguém que está passando por tentações terríveis, se coloque de pé, eu quero orar por você.